Olá, tudo bem? Bom domingo para você. Hoje nós estamos celebrando o 22º domingo do tempo comum. Antes de nós iniciarmos a nossa reflexão, eu quero recordar com você a palavra que São Paulo disse a Timóteo no capítulo 3 da segunda carta de Timóteo, versículos 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para refutar, para corrigir, para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, preparado para toda boa obra. E aí então a gente começa a falar sobre as nossas leituras de hoje. Hoje nós vamos passar por todas. Na segunda leitura, esse mesmo apóstolo Paulo convoca toda a comunidade cristã que estava em Roma, que é na carta aos Romanos, a não se conformar com o mundo, a não se adequar ao jeito que o mundo é, a não se fazer igual a todos. É não usarmos aquela expressão, mas todo mundo faz. Mas ele nos chama a que nós nos transformemos, que nós renovemos a nossa maneira de pensar e de julgar, para que nós possamos distinguir o que é da vontade de Deus, isto é, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Na primeira leitura nós temos, então, o profeta Jeremias deixando-se seduzir pela proposta do Senhor, deixando-se seduzir por Deus. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir, vivendo um profundo sentimento de tristeza, um profundo sentimento de rejeição. Ele passa por isso. Ele passa por ser rejeitado. Depois de se sentir, então, atraído por Deus, ter aceitado a sua missão, ele percebe que aqueles para os quais a palavra de Deus era levada, ela deveria fazer soar naquele coração. Mas as pessoas rejeitam esse novo jeito de ser. No evangelho, então, proposto para o dia de hoje, Jesus mostra qual o destino daqueles que assumem a missão de proclamar o reino de Deus, proclamar o reino dos céus, sofrer, ser morto e ressuscitar. O sofrimento não estava na perspectiva dos discípulos. Para eles, o sofrimento era um castigo de Deus. Jesus, então, sofre na cruz essa rejeição. E aí, por não entenderem essa perspectiva do sofrimento que leva à ressurreição, Pedro, chamando Jesus à parte, vai dizer: Deus não permita tal coisa. Mas o discípulo missionário passa pelo sofrimento para chegar ao reino. Ao rejeitar o sofrimento, o discípulo se afasta de Deus, do Deus que transforma nossas relações sociais, do Deus que muda o nosso direcionamento, do Deus que muda. Diante dessa palavra, Jesus diz: vai para longe, Satanás. Interessante, né? Porque aquele mesmo Pedro que Jesus havia dito sobre esta pedra, tu és Pedro, esta pedra edificarei a minha igreja, ele agora diz: esta pedra não pensa do jeito que Deus quer que se pense. Então afasta-te de mim. Nós devemos tomar muito cuidado na hora de falarmos se é de Deus ou se não é de Deus, se é inspirado por Deus ou se não é inspirado por Deus. O próprio Santo Inácio de Loyola, nos seus exercícios espirituais, ele vai nos falar isso. Muitas vezes é o espírito, o inimigo da natureza humana, esse espírito maligno, ele pode trazer a nós consolações falsas, para que nós achemos que estamos no caminho certo, mas não. Devemos tomar muito cuidado. Vai para longe, Satanás, não é afasta-te, vai para longe. Afastar é tomar distância, ir para longe é sumir da vista, sair de perto. Seguir Jesus e a proposta do reino dos céus é confrontar-se com as ideologias de morte e de destruição,
com as ideologias racistas, romper com estas ideias. Romper com ideias de que podemos violentar crianças e mulheres. Romper com a ideia de que podemos destruir o meio ambiente. O caminho de quem segue Jesus e busca o reino dos céus é a renúncia de si mesmo. É tomar o caminho e tomar também a sua cruz, tomar os seus sofrimentos e entregar nas mãos do Senhor. E dar a vida, perder, por causa dessa proposta que Jesus deixou, a proposta do Evangelho. Ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro, Mateus 6, 24. E aí no Evangelho de hoje, nós ouvimos a palavra: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? Riqueza, status, prestígio, poder, nada disso tem valor no reino de Deus, no reino dos céus. E no final, então, Jesus conclui dizendo que o Filho do Homem retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. A nossa retribuição para entrar no reino está relacionada com a nossa conduta. E aí muitos poderiam perguntar, poderíamos nós também aqui perguntarmos, quais são as condutas daqueles que vão herdar o reino? O próprio Mateus, então, nos dá a cola. Lembra da cola da escola, do colégio? Nos dá a cola de como devemos viver, como devemos nos preparar para entrar no reino. E aí eu te convido a você pegar a sua Bíblia, no capítulo 23 do Evangelho de Mateus, dos versículos 31 ao 46. E ali você vai ler qual o jeito, qual a forma de como nós vamos entrar no reino dos céus. Amém? Tenha um bom domingo, felicidades e até a próxima semana.